Portanto, eu quero confirmar, eu quero ratificar, eu quero deixar claro isso. Só fale daquilo que você conhece. Só fale daquilo que você vive. Só fale daquilo que você domina, do assunto que você domina. Não se ponha a falar, a fazer apresentações sobre coisas e questões que você não conhece profundamente. Isso fará toda a diferença. Esse é o primeiro passo, e passo fundamental para você falar em público. Domine um assunto sobre o qual você está falando. Domine o assunto profundamente. Só fale daquilo que você conhece, só fale daquilo que você vive, de fato vive. Perfeito? Então, só fale daquilo que você conhece, só fale daquilo que você vive, só fale daquilo que você domina. Ok? Isso é fundamental para que a sua apresentação seja uma apresentação de êxito. Ok? Bom, vamos então falar das técnicas, de algumas técnicas. E compartilhando esta aula com você, o meu objetivo é que você venha a lapidar melhor a forma como se comunica, a forma como se apresenta, e a partir daí então você venha se tornar de fato um regente, alguém que com técnica, alguém com conhecimento, com feeling claro, com sensibilidade, com empatia, consegue reger bem a relação com aqueles que estão à sua volta e até mesmo com uma plateia de muitas e muitas e muitas pessoas, ok? Bom, o que é fundamental? Fundamental é você ser exatamente da maneira que é quando for se apresentar em público. Loucura, né? É impressionante o número de pessoas que mudam a postura, mudam a forma como falam, mudam tudo, o seu semblante, quando tem de se apresentar em público. É impressionante. E veja, é claro que nós temos de melhorar a nossa postura. É claro que nós temos de falar para fora, colocar a nossa voz para fora. É claro que nós precisamos ficar atentos à nossa postura, às nossas expressões faciais, aos nossos gestos. Claro, isso efetivamente trará extraordinários resultados para a nossa apresentação. É o conjunto de tudo isso que faz com que eu consiga transmitir uma ideia para o ouvinte, para aquele que está ali me ouvindo. Mas quando eu estou dizendo de mudar de postura, existem pessoas que se tornam outras pessoas, que você não as reconhece quando elas têm de fazer uma apresentação, quando elas têm de falar em público. Você não as reconhece. Você está aqui tocando, conversando com ela normalmente. Então, fulano tal, ela sobe lá. Então, olha, nós temos... E ela começa a se esforçar para utilizar um vocabulário que não é o dela, que ela não costuma usar no dia a dia. Isso é extremamente complicado. É certo que o medo leva a isso, e eu não sei se você sabe, mas o medo de falar em público é maior do que o medo da morte. Invariavelmente uma trava foi instalada nas pessoas que têm medo de falar em público, logo ali na sua infância, ou por pai, mãe ou professores, pessoas que tinham autoridade sobre aquela pessoa. Invariavelmente, as travas e os medos de se falar em público vêm desta época e de situações que aconteceram com pai, mãe e professor nesta época. Coloque aí a mão na sua cabeça, coloque aí, pare e reflita. Se você que está me ouvindo agora possui uma trava, um medo de falar em público, pense aí quando isso se iniciou. Pense aí. Pense aí. Você vai ver que isso você vai chegar a essa conclusão. Eu conheço pessoas que desenvolveram medo de falar em público. Eu tive contato com 2 casos nestes últimos dias de um grande executivo que perdeu o seu emprego
Porque na montadora houve uma inauguração e ele tinha de se apresentar em público, de falar em público, e ele se negou a fazer isso. E os diretores de outras unidades desta montadora do mundo todo estavam presentes. Era uma montadora de origem asiática, então aquilo soou como uma desonra aos representantes que vieram desde a sede. Ele perdeu o emprego dele. Conheci um outro também que, conversando com ele compartilhou comigo, ele me disse que na escola um dia foi tentar falar com a professora e ela acabou gritando com ele, falando uma série de coisas para ele, e ele teve medo a ponto de fazer xixi nas calças. E ali então o que aconteceu? A partir daquele momento, uma trava foi instalada nele. Então, existem travas sim, e muitas vezes é por medo, é por uma série de questões, mas assumir uma postura que não é a sua postura no dia a dia é um erro para a sua comunicação, para a forma como você se comunica. Você deve sim ficar atento à sua postura, você deve sim ficar atento à sua expressão facial, aos seus gestos, à forma, ao tom de voz. Você deve sim estar atento a tudo isso. Você deve sim ler bastante para melhorar o seu vocabulário, conhecer palavras novas, procurar no dicionário. Sim, você deve. Mas você não deve se transformar em uma pessoa que você não é. Falando coisas que você não fala no dia a dia. É muito complicado isso. Muito complicado. Muito complicado. Seja exatamente quem você é. Seja quem você é para você obter sucesso. Seja você. Se comporte da mesma maneira, para que isso não seja artificial. Para que não fique claro o seu medo, a sua tensão, e não soe como artificial a sua apresentação. Pela observação, olha que legal isso. Pela observação, através de estímulos, nós aprendemos a nos comunicar. Porém, esse aprendizado cessa, ele é interrompido. Assim que a criança aprende a identificar os objetos mais importantes e a construir frases que traduzam o que ela pensa. Agora imagine só comigo, se esse aprendizado, se esse trabalho permanecesse, se os estímulos fossem dados ou seguissem sendo dados a partir desse momento. Imagina, se os aprimoramentos continuassem. Você consegue imaginar isso? Se as crianças fossem estimuladas a praticar a leitura em voz alta, se elas realizassem apresentações de improviso sobre diferentes temas, exposições planejadas, assuntos debatidos na imprensa ou materiais escolares, por materiais escolares, através de materiais escolares ou através das matérias na escola. Você imagina o que iria acontecer? Imagina. Todos, sem exceção, desenvolveriam a habilidade de falar em público, de falar bem em público. Mas isso cessa em um determinado momento da nossa vida. Parece que isso não é uma preocupação da nossa sociedade. Mas que bom, nós podemos começar a partir de agora. E é para isso que eu estou aqui, para ajudar você a melhorar a forma como você se comunica. Agora, você que tem filhos, fica aí a dica. Faça isso com eles. Faça apresentações, faça com que eles leiam em voz alta. Isso fará toda a diferença. Toda a diferença. Incentive-os. Não instale travas nos seus filhos. Não instale travas nos seus filhos.
estimule-os. Sabe? Reconheça o esforço deles ao falar em público, ao ler um texto, aplauda, seja um incentivador. Você vai ver que vai ser muito diferente a forma como seu filho vai se comunicar desde cedo do que você se comunicava na idade dele. Bom, mas como nunca é tarde, nós podemos dar sequência e vamos dar sequência e vamos nos desenvolver, vamos aprender a falar melhor. Até porque, por mais drástica que tenha sido, a interrupção, a forma como nós paramos de desenvolver a nossa oratória, fato é que a vida continuou e você seguiu ali se relacionando com pessoas, com amigos, você seguiu na escola, não é? Você seguiu caminhando ali a sua vida, tocando a sua vida e foi se aprimorando na forma como fala, como se comunica, e agora então é só continuar. Mas então o importante é você ter consciência de que falar você já sabe. De que essa habilidade, a habilidade de falar, você já aprendeu. Você já sabe, você está pronto para falar. O que você terá de desenvolver a partir de agora é o falar em determinadas situações. É o falar em público, por exemplo, coisa essa que você talvez não esteja acostumado a fazer. Mas falar você já sabe. O domínio da fala você já possui. Então a hora agora é de pegar esta habilidade que você já desenvolveu e transferir esta habilidade ou acrescentar a esta habilidade o fator ambiente, a posição, não é? Que você não estava acostumado, a situação em que você não estava acostumado a falar, a se expressar. Como, por exemplo, o falar para uma plateia. Então agora é pegar uma habilidade que você já possui e trazer essa habilidade para outras situações. Situações essas que você não estava acostumado a usar essa habilidade. Mas a habilidade você já possui, então você já fala. Por mais drástica que tenha sido a interrupção da forma no trabalhar da sua oratória, da forma como você se comunica, da forma como você se expressa, por mais drástica que tenha sido, você seguiu. Você seguiu tendo emprego, você seguiu mudando de escola, conversando com seus amigos. Então essa habilidade, a habilidade de falar, você já possui. E agora nós só vamos começar a trabalhar esta habilidade em outras situações. Perfeito? Para isso é importante você se comportar da mesma maneira que você se comporta no dia a dia, no público. Ou quando estiver no público. Ou quando estiver em público. Quando estiver pronto para iniciar uma apresentação. Você precisa se comportar da mesma maneira. Não dá para um robô ser colocado no seu lugar. Não dá para você ser abduzido no momento que pega o microfone. E, gente, talvez esse não seja o seu problema. Mas é o problema de muita gente. E muita gente que possui alta graduação, que é diretor em empresa. Eu já fiz treinamentos com diretores de empresas para que esses pudessem se comunicar melhor. E olha que desafio. Que desafio. Então, quando acende essa luzinha vermelha aí, ó, da câmera, a pessoa vira outra. A pessoa fica completamente desnorteada. É importante que você siga sendo você, com ou sem plateia. Que você siga se comunicando como você se comunica, com ou sem plateia. Ah, mas eu posso melhorar. Ok. Mas não seja outra pessoa. Não se torne outra pessoa. Seja você. Seja você. Não mude a sua postura. Siga ali falando do mesmo jeito. Assuma a sua postura e a sua atitude que você tem no dia a dia.
Pense comigo, como é que uma pessoa que assume uma postura diferente, distinta do seu dia a dia, como é que uma pessoa que assume uma atitude diferente do seu dia a dia pode querer que isso dê certo? Fica robótico, artificial, demonstra insegurança. E aí depois você não vai dizer que é porque eu não tenho o dom de falar em público. Então, seja você. Seja você. Claro, se atente à postura, se atente à sua fisionomia, às suas reações, aos seus gestos, põe a sua voz para fora, porque isso é uma preocupação que você está externando de, não é, fazer o máximo para que o outro compreenda o que você está transmitindo. Então, se preocupe sim em melhorar isso, em melhorar o seu vocabulário, para que você possa palestrar não só para um tipo de público, mas para que você possa conversar também, para que você possa fazer o seu pitch de vendas, a sua apresentação, não para um só tipo de público, mas para todo mundo. Conheça os assuntos, se informe, algo que pelo menos ali você consiga, não é, entrar em uma conversa, desenvolver uma conversa. Agora, então, procure diante do público se comportar como se você estivesse diante de amigos. Como é que você se comporta diante dos seus amigos? É exatamente assim que você deve se preocupar quando estiver em público. Quando estiver em público. Perfeito? Como se estivesse diante de amigos. Como se estivesse cercado por pessoas com as quais você se relaciona diariamente. Que você esteja leve. Que você seja espontâneo. Sem, obviamente, ser informal demais, sem usar palavras feias, sem usar palavrões, sem usar palavras chulas ou expressões chulas, mas que você esteja solto, leve, como se estivesse ali conversando com muitos amigos. Ok? Repito, seja espontâneo, ajuste a postura, use exatamente o vocabulário, as palavras que você usa no seu dia a dia. Gesticule na medida certa. Olhe para os ouvintes, mantenha contato visual. Eu já conheci pessoas que, no momento da sua apresentação, elas olhavam para o teto. E era muito louco. Muito louco. Muito louco pode ofender alguém, perdão. Mas era muito diferente, era muito... Como é que pode? Você está aqui conversando normal com a pessoa, num a um, e está ótimo, maravilhoso, a pessoa te olhando, interagindo com você. Começou a aula, a pessoa fala com a plateia, com os alunos, olhando para o teto. Repito, é óbvio que isso é um trauma. É óbvio que isso foi instalado nessa pessoa por alguma situação. Mas é importante que você seja você mesmo, que você olhe para as pessoas, mantenha o contato visual, tá bom? Isso é extremamente importante. Imagine que a sua apresentação é uma conversa animada. Coloque energia na forma como você fala, na forma como você se comunica, na maneira como você se comunica. Projete a voz para que todos ouçam, sem gritar, mas sem também falar baixo demais ou engolir a voz. Talvez você tenha ouvido, engole o choro, engole o choro, engole. Não, não. Fale, projete a voz, ponha para fora. A ponto de que todos no ambiente consigam te ouvir. Perfeito? Projete a voz de maneira que todos ouçam. Lembre-se que os seus gestos e a sua postura, elas
fazem toda a diferença na compreensão do outro. Seus gestos, sua postura, precisam seguir e acompanhar aquilo que você está falando. Então imagine só, se eu estou aqui numa apresentação, eu estou dizendo assim para você. Então, gente, vocês precisam estar animados. Vocês precisam projetar a sua voz. O meu corpo, a minha voz, a minha postura está comunicando, está transmitindo algo que eu não estou falando, ou que está contrário ao que eu estou dizendo. Então, ó, estou compartilhando conhecimento para que a sua vida seja transformada. Percebe? O meu corpo, o meu rosto, ele me acompanha. É uma missão de corpo inteiro, de corpo, alma, de espírito. Eu estou aqui. Perfeito? Perfeito? Então, os seus gestos e a sua postura, eles precisam seguir, acompanhar o que você fala, o que você está falando. Utilize pausas. As pausas, elas mantêm a atenção da pessoa, elas prendem a atenção da pessoa e elas geram expectativa sobre o que será dito na sequência. Vou repetir, as pausas, elas prendem a atenção das pessoas e elas geram expectativa sobre aquilo que será dito na sequência. Então, utilize as pausas. Quanto maior for a plateia, a sua energia precisa ser maior também. A sua energia deve acompanhar a quantidade de pessoas. Quanto mais pessoas, mais energia, mais entusiasmo, mais energia. Explore as suas melhores qualidades. Seja você mesmo e tenha sucesso. Explore as suas melhores qualidades. Se você é uma pessoa alegre, seja alegre mesmo. Se você tem habilidades de dançar, de cantar, de contar uma piada, inclua isso na sua apresentação. Sempre com muito cuidado para não ser baixo, para não dizer aquilo que não deve ser dito na sua apresentação. Piada, quando for fazer uma piada, faça consigo mesmo e não com o outro. Faça piada dos seus erros, dê risada dos seus erros, descontraia com os seus erros. Isso é importante, isso quebra o gelo, isso é muito legal, isso conecta. Utilize as suas habilidades de canto, de dança, de expressão corporal, habilidade artística, para melhorar a forma como você se comunica, melhorar a sua palestra, para que haja maior conexão, para que as pessoas compreendam mais aquilo que você está dizendo. Isso é fundamental. Todo recurso que você puder utilizar para ampliar a percepção, o entendimento, a compreensão das pessoas que ali estão, olha, é isso. Faça isso. Você vai ganhar e vai ganhar muito com esta iniciativa. Bom, vá conferindo aqui as minhas anotações para ver se faltou alguma coisa na aula que eu preparei para você, né? Mas para este tema, seja você e tenha sucesso, não há mais o que ser dito. Vamos juntos? Seja você. Seja você. É fundamental ser você. Ninguém mais no mundo é você, a não ser você. Seja você. Importante demais isso. Para que você possa estabelecer uma conexão com quem está lhe ouvindo. Para que as pessoas tenham alguém de verdade diante delas. Isso vai fazer toda a diferença. Tá bom? Junto com esta aula eu vou colocar uma série de frases sensacionais e alguns links importantes também. Fique atento. Um grande beijo. Deus te abençoe. Ai, ai, tá só começando. Vamos adiante. Mentoria, o Senhor da Oratória. Até a próxima aula.